Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos, pastores que estão aqui nos acompanhando, e também eu quero cumprimentar os nossos queridos pastores, anciãos, anciãs que estão aí de casa e também aí na escola, né, ou na sala da escola, ou na igreja, acompanhando essa abertura maravilhosa aqui do nosso concílio. E eu quero desejar a você um feliz sábado e que as bênçãos de Deus estejam sobre você, seus familiares, e que essa programação seja uma programação impactante para a sua vida, para que o Espírito Santo trabalhe profundamente em nosso coração, dando-nos aquela motivação especial para nós cumprirmos a missão de pregar o Evangelho. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão aqui, e sejam bem-vindos também virtualmente você que está aí. Deus te abençoe ricamente. Eu quero convidar o pastor Ronaldo, neste momento, para invocar o nosso grandioso Deus por meio da oração. Assim como você está, vamos curvar a fronte para falarmos com Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, amor, misericórdia, pela maneira como tens cuidado de cada um de nós e pela maneira como nos proporcionaste a oportunidade deste feliz encontro. Nós nos entregamos em tuas mãos ao começarmos este sábado, pedindo que nos ajudes a descansarmos em Cristo Jesus. E que as horas que viveremos neste sábado e também neste concílio sejam horas para crescimento, para aperfeiçoamento, para o serviço, para amarmos o nosso próximo como Cristo Jesus nos amou, para liderarmos nossas congregações como Cristo deseja que elas sejam lideradas e nos prepararmos assim para o breve encontro contigo no lar celestial. Suplicamos desde já a tua bênção sobre cada pessoa que abrirá a tua palavra, apresentará aqui planos, métodos, programas, que tudo seja feito em harmonia com a tua vontade. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos pelo doce e amorável nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, uma boa noite e um feliz sábado para todos vocês que estão nos acompanhando nesse concílio de pastores e ancianato da Associação Paulistana. É bem verdade que gostaríamos muito de estarmos lá no NASP Engenheiro Coelho, recebendo cada um de vocês para juntos aprendermos e crescermos na liderança, na administração e na evangelização da obra de Deus aqui nessa terra. Mas eu quero mais uma vez, em nome do campo, em nome da associação, dar as boas-vindas a todos vocês, anciãos, anciãs, diretores e diretoras de grupo. Na verdade, o ancianato adventista do sétimo dia. Gostaria também, nesta oportunidade, de me dirigir às nossas irmãs que, no final do ano, foram nomeadas para, neste ano, assumir essa função tão especial de conduzir a Igreja de Deus através do ministério do ancianato. Vocês são bem-vindas em nosso meio, gostaríamos também de abraçá-las, de saudá-las, mas que a bênção do Senhor, que a presença do Espírito Santo se faça presente na vida de todos vocês. Gostaria também de cumprimentar os amigos que estão aqui. Nós temos uma representação de líderes da igreja aqui conosco, no auditório da Associação Paulistana, de onde está sendo transmitido toda essa programação, onde está sendo transmitida a nossa programação. Eu quero saudar os que aqui estão, líderes, anciãos e também pastores que estão conosco nesta oportunidade, nesta noite. Eu quero também agradecer a equipe que preparou todo esse ambiente, a equipe de comunicação e de TI de nossa associação, que com muito esmero, com muita dedicação, prepararam então esse cenário. Eu me dirijo também em gratidão ao pastor Vicente Pessoa, que fez a saudação, o nosso secretário ministerial, que, juntamente com os departamentais, os departamentos, eles estarão conduzindo, dirigindo aqui o nosso concílio, para que você receba instruções e orientações em todo este final de semana. Bom, nós estamos começando hoje e continuaremos amanhã pela manhã, amanhã à tarde e no domingo pela manhã também.
E, por isso, contamos com a sua conexão. É verdade que a nossa transmissão ela está sendo feita pelo YouTube, mas há como vocês estarem conectados conosco através do Zoom. E é verdade que eu preciso ainda lembrá-los e dizer a vocês que esse cenário de pandemia foi a motivação para fazermos dessa maneira, e alguns estão na igreja, nós já estamos visualizando aqui algumas comunidades, algumas igrejas reunidas, e percebo que estão obedecendo o distanciamento, bem como nós aqui também no auditório, um certo distanciamento, uso de máscara, para que a gente evite ao máximo a disseminação do vírus Ômicron, que está aí assustando toda a comunidade e, na verdade, o mundo todo. Nós mudamos o nosso concílio para o online. E por que fizemos isso? Nós submetemos isso à mesa diretiva no dia 13 de janeiro, tivemos a comissão diretiva, e nós, então, optamos por fazer esse concílio online. Graças a Deus, em nossa comissão diretiva, nós temos pelo menos 2 médicos, o doutor Rogério Guzmão, do Hospital Adventista, e o doutor Benício Thomas, que é lá da Clínica Spa Vida Natural. E por consulta e aqui na mesa diretiva, eles nos orientaram que o ideal seria fazermos online, e por isso adotamos o online. E é verdade que muitos de vocês nos escreveram, mandaram áudio, pedindo para que mantivéssemos o presencial, e nós também gostaríamos de fazer presencial, mas, por conta do cenário e das orientações dos médicos, nós entendemos que deveríamos fazer este concílio online. Mas também a própria mesa diretiva sugeriu que, pelo menos no meio do ano, nós fizéssemos algum encontro especial com o ancianato, até porque uma das ênfases da nossa divisão é um cuidado especial e uma atenção, um treinamento, uma capacitação especial para os anciãos, ou para o ancianato, e nós já estamos avaliando e vamos programar alguma coisa para fazermos juntos no meio do ano. Eu quero, mais uma vez, agradecer os que estão aqui no auditório, alguns líderes de Cidade Dutra, pastor Milani, muito obrigado, também do Arpoador, pastor José Alves, obrigado, pastor Erlin Walter, com alguns irmãos da comunidade hispana, pastor Daniel Ferreira, com alguns de Mirandópolis, e também o pastor Felipe Augusto, com alguns de São Bernardo, para termos aqui uma representatividade. Eu quero também, nesse momento, nesse dia 21 de janeiro, cumprimentar aqueles que estão aniversariando, os nossos pastores. Nós temos nesse dia 3 fazendo aniversário, e nós queremos, então, mandar um abraço muito carinhoso, mais uma vez, para os pastores Antônio Simão, pastor Ítalo Alamino e também o pastor Douglas Domingos, que são os que estão aniversariando hoje. Inclusive, o pastor Douglas Domingos, ele é pastor da comunidade surda, é o único e primeiro, aliás, é o primeiro e único pastor surdo que temos na nossa divisão sul-americana, e ele faz parte do corpo ministerial da Associação Paulistana. E eu gostaria de desafiá-lo a permanecer e se manter conectado durante toda a programação. Quem são os nossos convidados para esse concílio? Nós temos aqui vários palestrantes, pessoas especiais, pessoas capacitadas para falar nesse concílio ao seu coração. Eu quero já agradecer antecipadamente a presença do presidente da União Central Brasileira, pastor Maurício, daqui a pouco ele será devidamente apresentado. Quero agradecer também a presença do doutor Wilson Paroski, professor de teologia, o doutor Alberto Tim, que é um dos vice-diretores do White State, o Centro White, lá nos Estados Unidos, na Conferência Geral. Também o doutor Elias Brasil, que é um dos vice-diretores do Instituto Bíblico, o famoso BRI, que fica também na Conferência Geral. Nós teremos também a presença do doutor Lucas Iglesias, professor de teologia do NASP, Engenheiro Coelho, a presença do doutor Benício Thomas Pereira, falando aqui sobre saúde. Nós teremos um momento para falar também da saúde nesse cenário que nós estamos vivendo, além da presença dos administradores do campo, pastor Marildo,
pastor Ronaldo e os departamentais de nossa associação que estarão falando com vocês nesse concílio também. Aliás, eu gostaria de convidá-los para que viesse aqui, pastor Marildo, pastor Ronaldo, e quero também convidar todos os departamentais para que venham aqui. E eu gostaria de, nesse momento, apresentar também para vocês, quero agradecer aqui os nossos colegas administradores e os nossos departamentais. Nós trabalhamos arduamente na preparação desse concílio, várias reuniões, e, mais uma vez, agradecer o pastor Vicente Pessoa, o nosso secretário ministerial, e também o nosso líder de comunicação, que foi quem abraçou mesmo aqui e organizou direitinho para que pudéssemos ter um concílio que atendesse e que, de forma online, atendesse muito bem as nossas comunidades. E esperamos em Deus que todas as conexões funcionem bem, a programação caminhe bem e que dê tudo certo para a honra e glória de Deus. Nós temos aqui 2 novos entre nós. Quero pedir para que venha aqui o nosso novo departamental de MDA, líder de Ministério dos Bravadores e Aventureiros, pastor Samuel Camilo. Ele está aqui devidamente ornamentado, trajado de acordo com o protocolo do setor. Então, muito obrigado por aceitar o desafio, que Deus te abençoe, que Deus te use nesse grande desafio de conduzir desbravadores e aventureiros aqui na Associação Paulistana. Que Deus o abençoe grandemente. E também o pastor Washington Alencar, ele esteve visitando escolas hoje durante o dia, não conseguiu chegar aqui, mas amanhã pela manhã estará conosco e ele será também apresentado a vocês em algum momento. A nossa gratidão para todos vocês. Bem, obrigado, queridos amigos, por estarem conosco. Eles estarão falando com vocês durante todo o nosso concílio. Pastor Marildo, pastor Ronaldo, por favor, nós queremos, como disse, manter a sua conexão conosco. E o pastor Marildo, o nosso tesoureiro, ele, então, preparou alguns brindes especiais que nós vamos sortear durante o evento. Então, amanhã, pela manhã, no módulo da manhã, nós teremos sorteio, no módulo da tarde e no domingo de manhã. São presentes, assim, bem substanciosos, e vou falar de um deles. Logicamente, não é carro, não é casa, mas é coisa muito boa. E vale também para os que estão presentes aqui no auditório e para os que estão conectados. Nós temos a lista dos inscritos no Ancionato e nós vamos fazer assim, ó. Dentre muitos presentes que temos, muitos brindes que temos, tem um que acho que vale a pena você concorrer a ele. Que presente é esse? Esse presente é 1 semana na clínica para você ir e levar uma acompanhante. Você pode levar o cônjuge, se não é casado ou casado, pode levar o pai, pode levar a mãe, pode levar o tio, pode levar a tia, pode levar o irmão, pode levar... Só solteiro que não pode levar a namorada, porque um quarto só não vai dar certo. Então, o presente é, se é casado, pode levar cônjuge, se é solteiro, pode levar o pai, pode levar a mãe, ou irmão, ou irmã, e assim por diante. Bom, nós teremos 2 sorteios em cada módulo, não é isso, pastor Marildo? Em cada módulo, 2 sorteios. Então, amanhã de manhã, já vamos sortear 2 semanas na clínica, entre outros presentes. Amanhã à tarde, mais uma quantidade de presentes, que o pastor Marildo carinhosamente preparou para vocês, e mais 2 semanas na clínica. E no domingo, pela manhã, mais uma quantidade de presentes e mais 2 semanas na clínica, que o pastor Marildo carinhosamente preparou também. Bem, agora, se no momento do sorteio você não aparecer, a gente passa para frente, tá bom? Porque o pastor Vicente mandou para vocês, está nas mãos dos pastores, o link do Zoom. Então, embora estejamos transmitindo via YouTube, mas há uma conexão da igreja para cá via Zoom. Então, no momento em que nós falarmos o nome aqui, quem estiver, por favor, se manifeste, e nós vamos identificar quem está conectado, e nós, então, faremos o sorteio e contemplaremos o sorteado. Tá bem? É isso mesmo, pastor Ronaldo? É isso mesmo. Então, tudo certo. Avancemos, então, para o nosso concílio com fé e oração. Bem, eu quero deixar um pensamento para nortear aqui o nosso concílio. Vocês já observaram,
o concílio de pastores e ancianato, celebrando a palavra através de nós. Esse é o nosso tema. Nós estamos vivendo em 2022 o centenário da Associação Paulistana e nós estamos felizes, contentes, animados, empolgados e confiantes de que Deus vai derramar muitas bênçãos nesse campo, nesse centenário. Nós contamos com vocês para fazer avançar o reino de Deus em 2022 no território da Associação Paulistana. Mas o pensamento, para nortear, um pensamento de Ellen White, que está no livro Testemunhos para a Igreja, página 302, onde ela diz assim: se tão somente soubéssemos o que diante de nós está, não seríamos tão vagarosos na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use, que Deus nos ajude a vencermos mais um ano e aguardarmos com ansiedade pela volta de Jesus. Eu quero convidar o pastor Fernando Iglesias, ele vai louvar o nome de Deus, mas já quero também falar do nosso pregador dessa noite, pastor Maurício. Ele, como já disse, é o nosso líder da União Central Brasileira, o nosso presidente. Ele é de Belo Horizonte, ele foi pastor distrital por vários anos, mas também departamental, pelo menos na Associação Mineira Central, depois foi secretário na Associação Espírito Santense, presidente da Associação Espírito Santense, presidente da Associação Rio Sul, depois presidente da União Sudeste Brasileira, e desde 2019 é o presidente da União Central Brasileira, e nós temos a alegria de tê-lo como nosso líder. Ele tem sido uma bênção para motivar, para animar, para encorajar, e ele é muito bem-vindo ao nosso concílio, que Deus use. O pastor Fernando vai louvar a Deus, e o pastor Maurício depois já entra com a mensagem da palavra de Deus. Um bom concílio para todos nós. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor.
vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço deixa a coroa se precisar do perdido, mas além não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. Deus que eu conheço deixa a coroa se precisar do perdido. Boa noite a todos. Eu ouvi aqui uma resposta animada do povo aqui que está no auditório da Associação Paulistana. Espero que você esteja bem em casa também. É uma alegria para mim, eu estou feliz por participar deste concílio. Embora eu também gostaria que algumas coisas fossem diferentes. Eu gostaria que ninguém estivesse doente. Eu gostaria que estivéssemos juntos, num auditório só, nos cumprimentando, mas eu tenho aprendido alguma coisa com o tempo, e acho que você também. Aquelas coisas que nós podemos fazer, mudar, decidir, nós devemos fazê-lo da melhor maneira possível. Mas aquelas que fogem do nosso alcance, nós precisamos aceitar e nos adaptar da melhor maneira possível. Deus já nos deu a oportunidade de 2 anos de experiência com esta pandemia. E terminamos 2021 sonhando com tudo diferente em 2022. Esse era o nosso sonho. Infelizmente, começou um pouquinho diferente daquilo que nós sonhamos. Mas nós vamos nos adaptar e Deus vai continuar dirigindo a sua igreja, dirigindo a nossa vida, dirigindo cada igreja, e vamos continuar avançando, porque Deus lidera a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Eu tenho a oportunidade de falar para vários líderes neste momento, líderes, pastores, anciãos, anciãs, diretores de congregações. Então, é muito bom poder falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Você já sabe que no programa da Associação Paulistana há uma referência especial. O pastor Larroca já mencionou aqui que esse ano nós estamos comemorando 100 anos de organização da Associação Paulistana. Começou um pouquinho lá o trabalho, a obra e tal, mas 100 anos. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho de história também da igreja. História passada, na realidade a história é sempre do passado, mas pela revelação nós podemos já prever algumas coisas do futuro. E eu quero conversar com vocês temas especiais que não são novidade, mas são necessários para a nossa vida espiritual.
Quero convidá-los para o primeiro verso da Bíblia, que está no livro de Isaías. Esse é um verso muito especial para mim, Isaías capítulo 52, e depois vou ler também aqui uma frase muito conhecida do Espírito de Profecia. Isaías capítulo 52, verso 12. Esse verso, ele nos anima, porque ele mostra a proteção do Senhor. E vejam o que diz aqui Isaías 52, 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Esse verso nos anima, porque ele fala que Deus vem à frente, à vanguarda, e ele também vem atrás, na retaguarda, abrindo o caminho, mostrando, orientando, protegendo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Uma frase de Ellen White, muito conhecida, que tem tudo a ver com esse verso da Bíblia, ela está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 62. Ela descreve lá o sentimento dela, pelo que via acontecendo na igreja e tal. E aí, durante esta sua fala, ela usa a frase: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, nós não temos que ficar temerosos quanto ao futuro, os dias que estão à nossa frente, a menos que nos esqueçamos da nossa história, a menos que nos esqueçamos da maneira maravilhosa como Deus tem dirigido, tem guiado, mesmo que para o ser humano pareça impossível. Deus dirigiu e continuará dirigindo a sua igreja e a nossa vida, se nós permitirmos. Eu gostaria de compartilhar com vocês 2 ou 3 situações que são muito significativas para que hoje nós estejamos aqui. Como começou aí o trabalho, a chegada do adventismo no Brasil. No dia 12 de agosto de 1894, atracou no porto do Rio de Janeiro o navio Magdala, vindo dos Estados Unidos. Dentre os passageiros deste navio estavam William Thurston, sua esposa Florence e o pastor Frank Westphal. O pastor Frank Westphal foi o primeiro pastor adventista a chegar ao Brasil. Só que ele não ficou aqui. Ele desembarcou com os cunhados, mas ele voltou para o navio e seguiu viagem para a Argentina. Ele estava indo como missionário para a Argentina. Ficou aqui William Thurston e a esposa. E eles começaram o trabalho aqui, o primeiro casal de missionários a chegar no Brasil. E eles começaram o trabalho montando, lá na cidade do Rio de Janeiro, um depósito de literatura adventista. Não havia literatura adventista em português. E então, a literatura que estava sendo exposta ali era em inglês e em alemão. Ele começou o trabalho e ele, na sua biografia, conta as dificuldades que teve ali nos primeiros anos. A maior dificuldade era com o idioma. Eles não sabiam nada de português e eles passaram aqui maus momentos por causa disso. Uma outra dificuldade grande que ele teve é que, quando ele veio para o Brasil, ele havia combinado que receberia aqui uma remessa de dinheiro que ajudaria na sua manutenção. Isso viria de fora. Essa remessa não chegou e eles passaram aqui um momento muito difícil financeiramente. E teve época que eles não tinham dinheiro para comprar alimento em casa. Nesse período, ele foi convidado para falar para um grupo de marinheiros no porto. E ele pregou para eles, falou sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. E depois que terminou de falar para aqueles marinheiros, o convidou à parte e disse para ele assim, em particular: olha, eu gostei muito aí da palestra, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho um dinheiro que eu estou guardando e não estou usando no momento.
e eu gostaria de deixar esse dinheiro com você. E quando eu precisar mais da frente, eu peço o dinheiro de volta. William ficou assustado com aquilo, porque ele não havia falado nada da sua situação financeira, e ele então explicou para aquele moço: olha, eu vim aqui falar sobre a Bíblia, mas eu não cobro para falar sobre a Bíblia. E ele falou: não, eu sei, eu entendi, é que eu tenho esse dinheiro, não estou usando, eu tenho que ficar guardando esse dinheiro todo dia, eu acho que vai ficar melhor com vocês devem estar precisando, e eu não estou. E aí, quando eu precisar, eu peço o dinheiro de volta. William recebeu o dinheiro, foi para casa, falou para a esposa, eles se ajoelharam e agradeceram a Deus a providência. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da nossa história. Dias depois, William encontrou com aquele homem na rua. Mais de uma vez eles se encontraram. E quando ele via o William, ele se aproximava, vinha: olha, tudo bem? Olha aqui, eu tenho mais um dinheiro que eu não estou precisando e gostaria de deixar com você. Aí junta lá aquele que já está, quando eu precisar, eu pego de volta. Esses recursos foram os responsáveis pela manutenção do primeiro casal de missionários adventistas aqui no Brasil. Deus dirige a sua igreja e a vida de cada um de nós, se nós permitirmos. Depois, William conseguiu reunir o dinheiro de volta. Na época, o valor chegou a 7.000 cruzeiros, era uma quantidade alta, e ele foi lá e devolveu o dinheiro para aquele homem. E quando ele devolveu o dinheiro, de forma surpreendente, o homem disse assim: olha, até hoje eu não entendo como que eu te emprestei esse dinheiro. Eu não faço isso com ninguém sem ter uma nota promissória, alguém como fiador, mas alguma coisa disse para mim que vocês eram pessoas de confiança e que estavam precisando do dinheiro. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus tem guiado a sua igreja e ao seu povo. O tempo passou, a mensagem avançava entre americanos ou ingleses e alemães que estavam trabalhando aqui no Brasil, principalmente nas regiões onde tem porto. Mas entre os brasileiros, a mensagem estava muito devagar, por causa do idioma. Os que chegaram não falavam bem o português. Mas, no ano de 1895, o país recebe um grande reforço para o desenvolvimento da Igreja Adventista entre os brasileiros. Foi a conversão de Guilherme Stein Jr. Quem era Guilherme Stein? Guilherme Stein, ele era um professor, redator, escritor, era um homem muito culto, e, além disso, ele era um membro da Igreja Metodista, muito fiel e estudioso da palavra. Ele ouviu a sua esposa um dia falando com ele assim: olha, a minha avó recebeu lá 2 homens que não bebem café, e eles venderam um livro para ela. Depois nós ficamos sabendo, pela história, que um destes homens que não bebiam café era Stauffer, o primeiro colportor a trabalhar aqui pelo Brasil. Bom, Guilherme Stein, quando soube disso, ficou curioso para conhecer esse livro religioso que a avó da esposa tinha comprado. E ele foi lá visitar a avó da esposa, perguntou do livro, e ela trouxe o livro para ele. Era um livro em alemão, e o título do livro era Der große Kampf, que é o título de O Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia, em alemão. Ele pediu o livro emprestado, levou para casa, e Guilherme Stein, então, começou a ler aquele livro com muita avidez. E quando ele chegou no final da leitura do livro, ele viu um endereço de caixa postal. Aí ele entrou em contato com esse endereço, que era no Rio de Janeiro. Era o endereço lá do depósito de literatura de William Thurston. Eles se comunicaram, o William mandou outros livros para Guilherme Stein, e o resultado foi a conversão de Guilherme Stein ao adventismo. Só que não havia pastor
ordenado no Brasil ainda. E William, que era cunhado do pastor Westphal, Frank Westphal, mandou uma mensagem para ele lá na Argentina, convidando para ele vir ao Brasil, porque tinha gente aqui para ser batizada. E o pastor Frank Stein veio ao Brasil. Frank Westphal, pastor Frank Westphal, veio ao Brasil e em abril de 1895, isso chega mais próximo a nós pela localização, abril de 1895, aconteceu o primeiro batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, no Rio Piracicaba, interior de São Paulo. Quem foi batizado foi Guilherme Stein Júnior e mais alguns membros da sua família. E no mesmo ano, na cidade de Indaiatuba, começou a primeira escola sabatina com os membros convertidos da família de Guilherme Stein. Sabem, esse personagem, Guilherme Stein Júnior, primeiro adventista batizado no Brasil, ele foi muito importante para o desenvolvimento da igreja. Principalmente na área de publicações, ele se envolveu muito na área de publicações. Na área de educação, ele ajudou a fundar uma escola, foi diretor de uma escola, das primeiras, e também fez várias séries de evangelismo. A igreja reconhece isso e reconheceu na época. E no ano de 1900, Guilherme Stein recebeu uma licença ministerial. Então, ele foi o primeiro pastor adventista brasileiro trabalhando aqui, e nós temos hoje um resultado tão grande do trabalho realizado por ele e por tantos outros. Nós estamos falando aí de coisas que aconteceram há 100 anos ou mais. Como começou a igreja aqui no Brasil há 100 anos atrás, e como é hoje, não há outra alternativa senão dizer: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da nossa história ou da maneira como Deus tem guiado o seu povo. Agora, mesmo confiando nessa direção do Senhor, mesmo confiando na liderança de Deus sobre sua igreja, nós temos que convir que vivemos dias difíceis, dias muito difíceis. Até quando vai durar isso? Por quanto tempo mais nós ouviremos de morte, de doenças, de fome, de desemprego, de separações e de tantas outras coisas ruins? Quanto tempo mais nós ficaremos ouvindo e testemunhando destas coisas? Essa não é uma preocupação só nossa. Essa é uma preocupação que para no mundo todo e em todas as épocas. Na realidade, o capítulo 24 de Mateus é uma resposta de Jesus a essa preocupação. Os próprios discípulos perguntaram: Senhor, até quando vai durar isso? Quanto tempo? E ele passou a descrever para eles sinais que antecederiam o fim ou a sua vinda. Mateus 24 é um dos capítulos mais importantes para nós pregarmos, para darmos estudos bíblicos. E ele mostra sinais, e não é surpresa para nós. Sabem, nós não podemos nos esquecer desta mensagem. Esta é uma mensagem simples e necessária para nós, líderes. A igreja precisa ser alimentada com estas mensagens simples e bíblicas. Mateus 24, Jesus fala assim: olha, algumas coisas vão acontecer, e ele começa a descrever. Falsos cristos vão aparecer. Guerras, vocês vão ouvir falar de guerras. Fomes e terremotos. Seguidores de Jesus sendo perseguidos por causa do Evangelho. Vocês vão ver ódio, vão ver traição. Tudo isso no capítulo 24 de Mateus. Falsos profetas surgirão enganando a muitos. Haverá uma multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de quase todos. A realização de sinais e prodígios com o objetivo de enganar a muitos. Grande tribulação. Sinais no sol,
na lua, nas estrelas, angústia entre as nações. E aí ele vai descrevendo. E aí ele diz assim, lá pela parte final do capítulo: e aparecerá no céu sinal, e verão o Filho de Deus vindo com poder e muita glória. Nós temos essa promessa. E sabem, nós temos muitos temas especiais, temas que são próprios e necessários para os nossos dias, mas nenhum deles é tão necessário quanto a nossa convicção e certeza de que Jesus vai voltar. E tomara que seja nos nossos dias, tomara. O livro O Grande Conflito traz uma revelação do Senhor para nós. E eu aconselho você depois a pegar o livro Grande Conflito e ler lá no final do livro, o antepenúltimo capítulo, capítulo 40 do livro Grande Conflito. O título do capítulo é O Livramento dos Justos. É impressionante a descrição que é feita ali. E eu quero recordar também algumas partes dessa descrição. Ellen White vem falando destes últimos dias. E ela diz assim: haverá um grande número de conversos. Você já parou para ver a quantidade de pessoas que têm se convertido nos nossos dias? Graças a Deus por isso. Com problemas, com pandemia, milhares de pessoas têm aceitado Jesus, têm sido batizadas, passando a fazer parte da nossa igreja. Pessoas de outras denominações, pessoas através da TV Novo Tempo, através dos estudos bíblicos. Um dos sinais, grande número de conversos. Outro sinal que é descrito ali no capítulo 40, uma pretensa união entre igrejas de várias denominações diferentes. Temos que nos unir, nos unir, nos unir. Pessoas tendo sérios problemas por causa da guarda do sábado. Coisas estranhas começam a acontecer. Como, por exemplo, num local se anuncia que a água se transformou em sangue. Pedras caindo do céu. Cristãos sendo perseguidos e obrigados a fugirem de suas casas, de suas cidades. Um momento de grande angústia. E aí eu quero mencionar algo que me impressiona muito. Nesse momento de grande angústia, e ela descreve lá, haverá escuridão, relâmpagos, terremotos, e as pessoas angustiadas, muitos escondidos. Nesse momento, todos verão algo inédito acontecer. Uma mão vai aparecer no céu, segurando as tábuas da lei de Deus. Gente, isso está descrito. E elas estarão, na explicação, a gente entende que elas estarão fechadas, e aí serão abertas, e todos vão poder ler os 10 mandamentos de forma clara, inclusive o 4º mandamento, que fala da observância do sábado do Senhor. E Ellen White diz assim que algumas pessoas vão ficar assustadas, e vão dizer assim, mas alguém me disse isso, eu tive um vizinho que me falou do sábado, eu nunca dei importância, eu nunca acreditei nisso, olha, está lá escrito, é o sábado mesmo. E enquanto as pessoas estão nesse clima de angústia, de suspense, assustadas, ouvir-se-á, vinda do trono de Deus, uma voz, e essa voz vai anunciar o dia da volta de Jesus. Você pensou em estar participando disso? Em ver isso acontecendo? Esse é o nosso sonho. Nós não sabemos exatamente, mas é o nosso sonho, é o meu pelo menos. As pessoas estão expectantes, aguardando o dia. Chegou o dia. E eu imagino que eles estarão olhando para o céu, procurando a tal nuvem, descrita como uma pequena nuvem escura, do tamanho da metade da mão de um homem. E eles estão expectantes onde aparecerá a nuvem, e de repente alguém dá o sinal, olha aquela nuvem, parece a nuvem descrita, e essa nuvem vai ficando maior, vai ficando mais brilhante, mais fulgurante, e aí ninguém mais tem dúvida, é a volta de Jesus.
Jesus vem com poder e glória jamais vistos. Milhões e milhões de anjos. E ele vem se aproximando da terra. E ele não vai chegar à terra. Ele vai ficar entre as nuvens. E os anjos poderosos estarão indo e vindo, reunindo pessoas separadas há anos pelo sono da morte. Que cena será essa? Os anjos vão tirar pessoas da sepultura. E alguém que morreu e na época da morte era cego, vai ressuscitar enxergando. E alguém que teve um acidente, teve uma perna amputada, e agora ao ser ressuscitado, ele vai ser ressuscitado com as duas pernas. E estes vão se unir ao grupo dos vivos e vão ser levados para o céu. Chegando no céu, eles vão entrar numa fila. Olha, uma fila, estava tudo indo tão bem, tem uma fila lá no céu. Eu falei que isso é história, isso está no futuro, mas é história porque é um assim diz o Senhor, na revelação. E lá estará a fila. A gente foge de filas, né? Nós fugimos de fila, a gente não quer fila, a gente faz pela internet para não pegar fila, a gente evita a fila. Mas essa será uma bendita fila, eu quero estar nessa fila, nem que seja o último da fila, mas eu quero estar lá. Imagino que você também. E a fila é demorada, por um motivo muito especial. Essa fila está indo em direção aos portões da Nova Jerusalém. E ela está demorando porque ali à porta está Jesus recebendo pessoa por pessoa, colocando uma coroa na cabeça e convidando um por um, entrem. Você já se imaginou participando disso? Nós não podemos permitir que o corre-corre desta vida nos faça esquecer disso. Isso é real. Isso está na palavra de Deus e isso vai acontecer. Você já pensou no dia que você vai poder se reencontrar com algumas pessoas queridas para você e que hoje dormem em Jesus? Você já pensou nisso? Eu tenho saudade de me encontrar com algumas pessoas, com muitas, mas algumas de maneira especial. Você já imaginou o dia em que você vai estar diante de Jesus? Não online, não pelo Zoom, não pela oração, mas pessoalmente, para poder ver Jesus, pegar na mão de Jesus, ver os olhos, qual a cor dos olhos de Jesus, e o cabelo de Jesus. Você já imaginou o dia em que você vai se dar conta e vai tentar tocar em você, vai se beliscar assim, para dizer, é verdade, eu estou na Nova Jerusalém, eu estou salvo, não é um sonho. Você já imaginou isso? No livro de João, capítulo 14, nós temos uma das mais lindas promessas que a gente conhece de cor. Não se turbe o vosso coração. Falem comigo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
Isso é para você e para mim, líder. Isso é para as ovelhas que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidar delas. Nós não podemos perder de vista esta mensagem. Ela é o cerne, é o nosso nome, é a principal promessa da Bíblia, a volta de Jesus. E os sinais estão aí se cumprindo aos nossos olhos, ao nosso redor. Quando eu era criança, juvenil, eu acompanhava meu pai, que gostava de dar estudos bíblicos. E ele tinha o projetor, e ele levava o projetor, passava lá os slides, o estudo e tal. Eu ajudava lá, passando os slides, colocando lá os slides. E tinha uma série que ele usava, essa série é muito antiga. Ela foi produzida aqui em São Paulo, na GBM. E era o Desabrochar de um Mundo Novo, o nome da série. Era para a Semana Santa. Tinha a agonia, a morte de Jesus, a ressurreição e a vinda. E eu quase que decorava aquilo, de tanto que eu assistia, né? Eu participava, assistia. E naquela série havia uma história. E essa história sempre marcou muito a minha vida. Era uma história simples, conhecida, de uma mãe que estava assentada ao lado do caixão do esposo. E no colo dela, o filhinho de 4 anos. Ele não entendia o que estava acontecendo. E ele então falava para a mãe: mãe, acorda o pai, mãe, acorda o papai. E ela dizia: filho, a mãe não pode acordar o papai está dormindo, a mãe não pode acordar o papai. Só Jesus, quando voltar, vai poder acordar o papai. Eles estavam todos ali, naquele ambiente, aguardando o pastor que estaria chegando para fazer a cerimônia fúnebre, o sermão. E nessa conversa do filho com a mãe, alguém chega na porta do local, do recinto, e diz assim: ele está chegando, referindo-se ao pastor que estava chegando. Mas o menino entendeu diferente, e quando a mãe falava, só Jesus quando voltar, e aí alguém chega à porta, ele está chegando. O menino pulou do colo da mãe, correu, aí viu aquele homem chegando, vestido de preto, e ele ergueu os bracinhos, abraçou o pastor, deu um beijo no rosto do pastor e perguntou assim: o senhor é Jesus? O pastor disse: não, eu não sou Jesus. Mas o senhor conhece Jesus? Sim, eu conheço Jesus. Então, por favor, quando o senhor se encontrar com ele, diga para Jesus que venha logo, porque o papai está dormindo, a mamãe não pode acordar o papai, só Jesus vai poder acordar o papai. Diga a Jesus que venha logo. E no final da cerimônia, a história completava dizendo que o garotinho puxou a mão do pastor e disse: não esqueça, quando encontrar com Jesus, diga para ele vir logo para acordar o papai. Você está precisando que Jesus volte logo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado líder? Você consegue perceber os sinais que estão se cumprindo aí ao nosso redor? Em breve, Jesus vai voltar. E Ele vai chamar os seus filhinhos da sepultura, ou aqueles que estão preparados, e Ele vai reuni-los. E nós, coloque-se aí, e nós vamos para o céu. Que isso seja logo. Medite na letra dessa música tão linda que o pastor Fernando vai cantar para nós.
posso ouvir. É o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama,
Meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no mar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para orar, vamos para lá, para orar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Fernando. Muito obrigado. É comum num evangelismo, numa conferência, a gente terminar fazendo um apelo, né, para pessoas que às vezes não são da igreja. Mas nós estamos aqui no encontro de líderes, pastores, anciãos, anciãs, diretores. E eu quero fazer um apelo para vocês. E o apelo é que aconteça o que acontecer esse ano, que é desconhecido para nós. Eu quero me preparar mais para a volta de Jesus. E como um líder desta igreja, eu quero ajudar muitos outros a se prepararem para a volta de Jesus. Você aceita o desafio? Você aceita se preparar para isso? Meu querido líder, que Deus o abençoe. Eu estou falando também para o pastor Sidney. O pastor Sidney é um amigo do pastor La Roca. Eles estão estudando a Bíblia. Ele é um pastor de outra denominação religiosa e está assistindo o programa. Um grande abraço para você. Esse preparo é para todos nós, para mim e para você, para estarmos em breve com o Senhor Jesus no céu. Vamos pedir isso ao Senhor? Eu quero convidá-lo para orar neste momento. Curve a sua cabeça e eu vou orar aqui por todos nós e vou pedir a bênção do Senhor sobre nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado porque nós temos a tua palavra e temos a liberdade de estudá-la. E nós encontramos nela a promessa maravilhosa da volta de teu Filho Jesus a este mundo. Nós precisamos tanto que isso aconteça, Senhor Deus. Às vezes nós nos cansamos por causa do sofrimento, das dificuldades, por causa da pandemia, mas nós não queremos desanimar. Nós queremos continuar seguindo os teus passos, os teus caminhos, e queremos sinceramente que ainda em nossos dias possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Esse é um desejo que temos. Nós não sabemos se será assim, mas nós gostaríamos que fosse. Enquanto esperamos, bondoso Deus, fortalece nossas mãos, fortalece nossos pés, fortalece nossa mente, que estejamos unidos uns aos outros e unidos ao Senhor. Dá-nos a graça de nos prepararmos e ajudarmos muitos outros também a se prepararem para a volta de Jesus. Abençoa esse grande grupo de líderes que acompanha este concílio. O Senhor os chamou para fazerem parte da tua liderança. Capacita-os, bondoso Deus. Pedimos estas bênçãos, agradecidos,
com o perdão dos nossos pecados. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Como você e eu sabemos, a TV Novo Tempo alcança milhares de pessoas ao redor do mundo e no Brasil também. Muitas dessas pessoas estudam a Bíblia e fica só por isso. Mas foi pensando nisso que a Paulistana criou o Evangelismo Novo Tempo. E dentro dele, nós criamos o projeto Anjos da Guarda, que visa treinar membros da igreja para acessar esses alunos tão preciosos para Jesus. Então, participar do projeto Anjos da Guarda foi uma resposta até de uma oração. E quando chegou o convite do pastor Rodson, aqui do distrito de Vila Yara, nós sentimos que Deus ele respondeu às nossas orações, porque nós começamos a nos envolver, a participar dos treinamentos, percebemos que o pastor Fernando Iglesias, juntamente com o pastor Davison, nos deu a oportunidade de poder não só envolver a minha pessoa, mas envolver a minha família. Bom, eu sou filha da Alessandra e em casa a gente sempre fez tudo junto. Então, quando ele falou, é como se ele já tivesse compartilhado para todo mundo, não foi algo para ele, foi algo para a família. Então, a gente começou a analisar a data, quais eram os nomes, os cursos que as pessoas tinham feito, e a gente também lançou para a igreja. Eu resolvi dedicar um ano em missão e uns 3 meses depois veio esse projeto e eu vi como uma resposta de Deus. Eu recebi o nome, era uma mulher chamada Marta. Foi um convite que ela fez inicial para que a gente pudesse orar juntas. Logo depois de manter contato por algum tempo pelo WhatsApp, eu fiz um convite para vir visitar a nossa igreja e aí foi o meu esposo me acompanhou para fazer essa visita. Quando ela fez o primeiro contato, já se identificando como uma voluntária da Novo Tempo, eu não tive dúvidas. Então ela batizou-se em outubro desse ano, agora de 2021. Para nós assim foi uma grande alegria. Depois que eu vi todo esse processo comigo, desde o primeiro contato da Luciene e depois de ter me encaminhado para a igreja, a maneira como eu fui recebida na igreja, depois a minha decisão de fazer um novo batismo, que teve todo um significado para mim de uma renovação. E o trabalho do Novo Tempo ele é esse, ele entra onde nós não entramos. E o Espírito Santo ele vem realmente convencendo pessoas e também nos ajudando a se envolver mais. E a gente se sente muito feliz porque cada alma que aceita Jesus e vai ao batismo já é uma recompensa toda do nosso trabalho. Podia ser uma, mas aqui a gente está percebendo que várias pessoas estão aceitando o batismo através da Escola Bíblica Novo Tempo. Recebi o convite do irmão Alessandro para fazer parte do projeto aqui na igreja e imediatamente eu aceitei. Eu recebi o nome, uma relação das pessoas que eu entrei em contato. A Maria do Rosário foi uma das primeiras pessoas que me respondeu. Então começou uma amizade, e dessa amizade ela aceitou fazer o estudo e ela tem sido muito receptiva. Já veio à igreja conosco e ela está decidida já também a se batizar. Os 6 projetos que nós empreendemos em 2021 serviram só de laboratório para o que vai acontecer em 2022. Você é nosso convidado especial para participar dessa experiência maravilhosa de evangelismo e fé. Após um ano, quando foi no mês de novembro, quando eu já estava para concluir aí esse propósito de um ano em missão, Deus então, me prepara, me presenteia com a 7ª pessoa que eu estava encaminhando para o batismo, que é o meu esposo. No Ministério Novo Tempo, nós teremos 21 lugares que nós vamos alcançar, 21 distritos, Fiquei muito feliz que nós fomos convidados para participar em 21 distritos e vamos realizar ali o nosso Evangelismo Novo Tempo, treinando a Irmandade, estando junto com vocês. Mas, fora isso, nós teremos também 2 evangelismos online, como eu fiz lá no começo, quando assumi o departamento, que eu gravei a série
O Silêncio de Deus, vou gravar uma outra série, a gente vai enviar somente para os alunos da Novo Tempo e depois vou convidá-los para uma classe bíblica. Daquela vez, tivemos 97 alunos inscritos na classe bíblica via Zoom, e dessa vez nós vamos ter 2 classes. Eu quero convidar você também para assistir o vídeo do Departamento de Comunicação. Nos anos de 2020 e 2021, o mundo sofreu imensas mudanças. A comunicação assumiu um papel de protagonismo não somente no mundo, no Brasil, mas também na Associação Paulistana e na igreja local. Eu quero que você acompanhe comigo mudanças imensas como essa que aconteceu na igreja do Jardim Arpoador. Os últimos anos foram tempos difíceis, não só por conta da pandemia, mas por todas as mudanças que nós fomos forçados a fazer. E a igreja do Jardim Arpoador teve uma grande aliada durante esse período: a tecnologia. E a ideia da equipe era transcender as paredes virtuais e tornar a experiência de cada uma das pessoas o mais real possível, em todas as atividades que estávamos dispostos a fazer. Afinal, a igreja não pode parar. Começamos com poucos recursos, mas o primeiro passo havia sido dado. Um celular que antes funcionava para ligações e mensagens, agora se tornou uma câmera profissional, um software de edição, uma máquina de criação. Anúncios semanais, coberturas de eventos, transmissões semanais, semanas de oração online, meditações, foram algumas das coisas que fizemos durante esse período. A comunicação se tornou essencial em nossa igreja, em nosso meio. As redes são os livros de nossa vida e por isso devemos fazê-la com empenho e dedicação. Jesus neste mundo se conectou com diversas pessoas, trazendo salvação. Esse é o papel da igreja, conectar as pessoas a Deus através de nós. A igreja de Jardim Arpoador apenas representa as dezenas de igrejas da Associação Paulistana que cresceram com seu departamento de comunicação. E o que nós temos para 2022? Eu quero convocar você, convidar você para estarmos no dia 5 de fevereiro no Encontro de Comunicação da Paulistana, que acontecerá na maior TV adventista do mundo, lá na Novo Tempo, no seu auditório para 400 pessoas. Esperamos as equipes de comunicação ali, teremos muitos palestrantes, teremos uma programação fantástica, maravilhosa, de crescimento. Conecte, um projeto de excelência da comunicação das igrejas da Associação Paulistana. Vem com a gente, esperamos você lá. Quero lembrar você de que sua igreja pode sim se comunicar melhor e deve. Nunca foi tão propício usarmos a internet para pregarmos o Evangelho. Esse é o momento. E nós queremos preparar você. Vamos ter sim um grande encontro de comunicação. Pode ser que haja alguma adaptação na questão do encontro, né, por causa da questão de saúde que nós estamos vivendo, mas teremos um encontro e prepararemos todas as igrejas para melhor funcionarem e pregar o Evangelho através da comunicação. Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado, pastor Fernando, obrigado a você pela sua conexão. Nós já estamos, então, encerrando a programação dessa noite, e eu quero convidar o pastor Vicente para que venha aqui. E nós temos uma sugestão para você amanhã. Então, amanhã nós retornaremos às 9 horas da manhã. A partir das 8h50, o pastor Tonácio estará aqui conduzindo algum louvor, e às 9 em ponto nós começaremos, de fato, já com a programação. A programação já falada e tudo mais, porque o louvor também já é o programa, né, pastor Tonácio? Não, ele vai achar que... Não é assim, pastor Tonácio? Louvor faz parte de todo o programa. Muito bem. Uma sugestão para vocês. Amanhã, no horário das 9h35, o pastor, o doutor Wilson Paroski, ele vai começar a primeira palestra. Depois ele fará uma segunda palestra às 10h40 e uma outra às 11h40. Qual é a sugestão que gostaríamos de dar a vocês? Já falamos isso com os pastores, e se vocês desejarem, for oportuno a vocês,
e vocês quiserem transmitir essas palestras, sermões para a igreja, vocês fiquem à vontade. Então, já estou antecipando o horário. Como algumas igrejas fazem o culto já no primeiro horário, outras fazem o culto ali por volta das 10h30, 10h40, e outras fazem por volta das 11 ou 11h30, então tem essas sugestões para vocês, para aqueles que desejarem, então, aproveitar esta oportunidade de ter o Dr. Paroski falando a vocês amanhã. É isso, pastor? Qual o último recado da noite? Queridos, nós estamos aqui animados, né? Recebemos aí algumas mensagens. Nós, acompanhando no YouTube, nós temos mais de 500 participantes. No Zoom, aí nós temos grupos de pastores, né? No caso, acompanhando com os anciãos. Estamos felizes e amanhã nós queremos ter a nossa programação também bem animada. Você pode mandar fotos aí do seu grupo, os pastores tirem fotos, mande para o grupo de pastores, mande sua mensagem para que nós possamos também aqui compartilhar essa mensagem com os nossos queridos aqui. Louvado seja Deus por isso. Então, nós também vamos ter, pastor La Roca, nós vamos ter um momento especial também de sorteio, né? E aqueles que estiverem conectados no Zoom vão participar do sorteio. Então, você pode participar conectado pelo Zoom, mas assista também pelo YouTube, onde você vai ter aí uma transmissão melhor. Então, uma boa noite a todos, até amanhã às 9h, que Deus abençoe. Eu quero convidar o pastor Maurício, neste momento, ele vai concluir essa programação com uma oração. Vamos orar? Nós te agradecemos, bondoso Deus, pelas bênçãos que recebemos nesta noite, já nas horas sagradas do teu santo dia. Dá-nos um bom descanso e que amanhã possamos estar preparados para aproveitar e receber todas as orientações e bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Abençoa cada líder, onde estiverem, estende as tuas bênçãos também aos familiares de cada um. E que agora, ao nos despedirmos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz. Amém. Um grande abraço a todos. Teu nome louvarei, nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão. Som, isto. Amigos, já encerrou a transmissão. Mais uma vez,